Gravação iniciada. Iniciamos a gravação agora para votar os itens remanescentes das sessões anteriores que não foram votados. Na primeira sessão de julgamento, primeira sessão com 2 S's, vamos ao item 9, doutora Érica, recorrente Delta Construções, interessado em fazenda. Súmula. Não, eu pedi vista, Érica, se você quiser. Sim, a doutora Tatiana pediu vista porque eu apliquei a súmula 108, né? Que a questão aqui é a possibilidade de incidência de multa de mora sobre débitos estimativos de imposto de renda da pessoa jurídica, CSLL. Aí, né, eu apliquei, meu entendimento que aqui se aplicaria a súmula, né, 108 do CARF. Aí a gente ficou discutindo, né, se seria ou não aplicação de súmula nesse caso. A gente ficou na dúvida se era, né, se era para aplicar ou não. Aí a doutora Tatiana pediu a vista para a gente verificar isso direitinho. Tá, então, palavra doutora Érica. Não, aí é a doutora Tatiana, aquela que pediu a vista. Ela que pediu a vista. Doutora Tatiana, voto vista. É a Érica, é a relatora. Bom, realmente, a divergência aqui, eu só queria por isso que eu pedi vista para dar uma checada, mas é realmente a incidência de multa de mora sobre os débitos de estimativas de RPJ e CSLL. A parte de juros não subiu. Então, o que subiu realmente somente a incidência de multa de mora sobre os débitos estimativos de RPJ. Então, aí só para explicar para a turma, eu acho que é a primeira vez que a gente julga isso, na verdade, e há dois entendimentos que eu fiquei refletindo, né, ontem, né, que realmente há um entendimento que fala que não, incide multa de mora sobre os débitos estimativos de RPJ e CSLL pagos em atraso. Por quê? Porque não deixa de ser uma obrigação. E se essa obrigação não foi cumprida no prazo, incidiria multa de mora. E há um outro entendimento que fala o seguinte, que não é que se falar em multa pelo atraso de pagamento por estimativa, porque a apuração do tributo ocorre somente no final do exercício, e a multa de mora, então, deve ser aplicada somente sobre uma dívida líquida e certa, o que não se trataria no presente caso, e há precedente da primeira sessão. Então, assim, resgatando aquele entendimento que eu tenho, né, que é o mesmo entendimento que foi dado pelo Caio, da primeira turma da Câmara Superior, que traz que não teria incidência de multa isolada, né, no caso de não ser apurado nenhum tributo, né, multa isolada sobre o pagamento de estimativa em parcela ou não pagamento, né, porque a apuração do tributo somente ocorre no final do exercício, e se não foi apurado nenhum imposto, não haveria que se falar em multa isolada, né, pelo não pagamento, por exemplo, da estimativa. Então, nesse sentido, utilizando o mesmo racional, eu entendo que a apuração do tributo realmente ocorre somente no final do exercício, né, e não há que se falar em multa de mora pelo pagamento em atraso de débito de estimativa, porque realmente não há um débito, uma dívida líquida e certa, porque somente haveria no final, né, somente se trata nesse caso de mera antecipação. Então, nesse sentido, eu dou provimento ao recurso especial da contribuinte. Aceição, Rodrigo. Doutor Guarda? Não, eu acredito que eu tenha feito na sessão passada a manifestação que não seria de fato a aplicação da súmula CARF número 108. Isso, eu também entendo que não. Mas eu entendo, ao contrário da doutora Tatiana, que a estimativa é valor líquido e certo devido, por força de lei. E se não pagou na data certa, incide juros de mora e multa de mora. Então, eu acompanho a relatora se ela não mudou de voto. Assim, pelas conclusões, né? Não sei se a Érica vai mudar. Então, eu fiz uma pesquisa, né? Aproveitei para fazer uma pesquisa novamente sobre o assunto.
E todos os acordos que eu encontrei, até da primeira sessão, foi nesse sentido que aplica o juros de mora, né, o juros sobre a multa de ofício, né, a mora, né, e todos os acordos que eu encontrei sempre aplicam a súmula 108. Esses novos acordos sempre estão aplicando a súmula 108. Eu não mudei meu entendimento. É o mesmo assunto. Esse caso aqui, a gente não está nem discutindo juros. A gente está discutindo a multa de mora. Então, aí aqui, ó, juros sobre... aí aqui, ó, tem até esse aqui, ó, incidências de juros de mora, né, que é a mora sobre a multa de ofício. E nesse acordo aqui se aplicou a súmula 108. Entendeu? Eles dão o fundamento do artigo 61, né? Eles todos entram com o fundamento do artigo 61, né? Da Lei 9.430, e ao final sempre aplicando a súmula 108. É estranho. É estranho. Também eu achei estranho, mas aí no caso aqui eu não vou mudar meu entendimento, não. Tá. Então, desculpa, presidente, eu acho que para o entendimento do meu voto, porque senão parece que eu estou votando contra a súmula, eu prefiro fazer uma declaração de voto. Tá, então, ela teve o provimento do recurso, a doutora Andrade acompanhou pelas conclusões. Acompanhei pelas conclusões. A doutora Tatiana acompanhou pelas conclusões também. Não, eu divergi, presidente, eu dou provimento ao recurso do contribuinte utilizando o mesmo racional que eu utilizo lá naquele acordo do Caio lá. Isso. Doutor Luiz. Só um minuto, eu estou olhando aqui, não foi um lançamento sobre estimativa. Se fosse lançamento sobre estimativa, a discussão seria outra. Lá no artigo 44 da 9.430, aí não seria lançado multa e juros, seria lançado multa de ofício isolada, 50%, além, é claro, de dedução desse valor no ajuste de fim de ano. Esse é o caminho normal que a gente conhece. A questão aqui foi um pedido de restituição. Ele alega que pagou a mais, porque ele pagou com multa e juros. Por que você paga com multa e juros? Você paga com multa e juros, multa de mora e juros, para purgar a mora e ficar na mesma situação que o outro contribuinte que pagou. Não, vamos supor, estamos falando de estimativa do mês de fevereiro. É para ser paga em 30 de março. Imagina que o concorrente dele pagou a estimativa 30 de março. E ele não pagou. Ele só recolhe a estimativa em julho. Para que os dois tenham direito a descontar o valor da estimativa lá em dezembro, quando forem fazer o encontro de contas, não é justo que um que pagou em março desconte o mesmo valor que o que pagou em julho. Então, para que ele tenha esse efeito de ter pago tempestivamente e, com isso, fugir da multa isolada de 50%, ele teve que pagar uma multa de mora. Faz sentido você dispensar essa multa de mora porque não houve fato gerador? O objetivo da estimativa é garantir o fluxo financeiro no tempo do orçamento. E ele não cumpriu uma obrigação legal. Para isso, ele teve que... Então, eu voto pelas conclusões. Eu não vejo aqui como ser simplesmente juros sobre a multa. Aqui é juros para purgar a mora da estimativa. Desculpa, eu acho que doutor Luiz, eu acho que é interessante até dar uma checada no despacho, porque assim não subiu a discussão dos juros, subiu a discussão da multa sobre os débitos, né? Mas o racional do senhor seria aplicado também para a multa, eu entendi. A multa de mora é para purgar a mora. Isso, é só para deixar mais claro aqui, desculpa, doutor Luiz. A multa de mora não é uma multa por descumprimento da legislação, é simplesmente uma multa por cumprimento intempestivo. E aí ela purga o valor do dinheiro no tempo. É isso. Ela dá o efeito de como se ele tivesse pago tempestivamente. Ele está pedindo isso de volta.
ele não alega denúncia espontânea, não é isso que está em discussão. Não é denúncia espontânea. Também não é, perfeito. Porque nem teria denúncia espontânea nesse caso, porque ele declara efetivamente. O ponto. Aí por isso que eu tinha falado, eu tinha lido os dois posicionamentos, eu acho que os dois posicionamentos, para mim, são coerentes, né? Um que realmente é a obrigação dele pagar, antecipar. Então, realmente teria multa, nesse caso, multa de mora, porque ele pagou em atraso. Mas o meu ponto é que se eu for pela linha de que o débito somente seria líquido e certo no final do exercício, por se tratar de mera antecipação, eu aplicaria, no caso, juros de mora, mas eu não aplicaria multa de mora, entendeu? É nesse ponto. Perfeito. Como eu entendo que a segunda interpretação pode levar a dar tratamento equivalente a duas pessoas que se comportaram de maneira diferente, eu voto pela segunda interpretação, que é aquela trazida pelo Dr. Andrada, portanto, acompanho as conclusões do Dr. Andrada, pedindo vênia à divergência, pedindo vênia à relatora. É como voto. Doutor Garcia? Como relatora, pelas conclusões. Doutor Jorge? Com a relatora pelas conclusões. Doutora Vanessa? Presidente, eu só vou pedir um minuto que eu estou agora com as discussões, eu vendo o acórdão recorrido, eu vi que no acórdão recorrido eles trazem a aplicação da súmula CARF número 4, que é a partir de 1º de abril de 95, juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos no período de inadimplência à taxa Selic para títulos federais. Talvez não seria essa a súmula? Não. É porque a discussão nem é do juro Selic. Juro Selic a gente sabe muito bem que a partir de 95 a gente aplica. Né, quando é caso de juros de mora. Mas se você for pegar, Vanessa, o despacho de admissibilidade, o ponto aqui é que foi dado o segmento parcial, recurso deposto pelo sujeito passivo, apenas no que diz respeito à incidência de multa de mora sobre as estimativas de IR e ICS pagas em atraso. Então, seria devida essa multa, ele pagou a estimativa em atraso, mas seria devida essa multa. Isso, agora se você considerar, por exemplo, que o IRPJ, na verdade, a apuração somente se dá no final do exercício, aí, assim, precisa só dar uma checada qual que é o entendimento. Né? E aqui trata-se de uma compensação. Sim, porque a época podia fazer a compensação, agora não pode mais, né? Isso que eu ia falar, acho que não faz diferença para a discussão, mas é uma multa, é uma estimativa paga por meio de compensação do contribuinte quer que não incida a multa de mora. Depois foi verificado que não havia crédito, que ele efetivamente devia esse tributo. É isso que aconteceu. Isso. Então eu acompanho a relatora também pelas conclusões, presidente. Também acompanho a relatora pelas conclusões. Então, por maioria de votos, deu-se provimento ao recurso interposto pelo contribuinte. Negou o provimento. Não, foi parcial, não, parcial. Parcial foi negado por maioria. Foi negado. Foi negado mesmo. Aí votaram pelas conclusões. Por maioria de votos, negou-se o provimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte. Vencida a conselheira Tatiana. Votaram pelas conclusões os conselheiros Andrada, Luiz, Valci, Jorge, Érica, Vanessa e Rodrigo. A Érica não foi pelas conclusões, presidente. Eu não. Eu sou a relatora. Tá, então, doutora Érica, doutora Andrada, voto vencedor. Presidente, eu queria apresentar uma declaração de voto. E a doutora Tatiana irá apresentar a declaração de voto. Não cabe voto vencedor nesse, porque a conselheira relatora foi vencedora. Basta consignar, isso. Basta a relatora consignar o
Voto. Eu sugiro, doutora Érica, basta tirar a súmula CARF 108 da ementa e tirar e explicar que o colegiado não concorda que a negativa de provimento tenha como fundamento a súmula CARF. É isso que eu coloquei aqui, ó. Minha acompanhada pelas conclusões das conselheiras evitou de entender que no presente caso não se aplica a súmula CARF. Isso. E que seria, na verdade, eu não sei se vocês querem colocar isso. Só a aplicação do... O fundamento, né, que na verdade teria multa de mora sobre os pagamentos, ou sobre a compensação de estimativa, ou seja, em atraso, por se tratar de uma obrigação legal, né? É o artigo 61, não? Não, da multa não, o artigo 61 é do... Não, mas aí eu estou aplicando o artigo 61 aqui em cima para justificar, já é o fundamento. Os meninos acho que podem colocar, porque é o entendimento deles. Bom, o entendimento é o seguinte. Artigo da multa demora é 9.430. Deixa eu pegar o artigo aqui. Será que é o 44 mesmo? Não. Moratório. Multa de moratório. Artigo 61. Artigo 61, caput. Perfeito. Estou citando aí. É isso mesmo. Perfeito, doutora Érica. Perfeito, Érica, desculpa. Vamos chamar o item 10. Recorrente Fazenda Nacional interessado Milton Monlento. De minha autoria está na pasta. Isso é tranquilo. Relatório. Traço de recurso especial de divergência deposto pela PGFN. Contra quórum 12.02.001.015. Aí está aí só a emenda. Multa de ofício e agravamento. Comprovado nos autos que os contribuintes atenderam as intimações do fisco, ainda que parcialmente, é de cancelar o agravamento da multa de ofício. Acordo dos membros colegiados dá provimento parcial de forma a excluir a incidência dos juros sobre multa de ofício. No seu recurso especial, a PGFN acontece não agravamento da multa e juros sobre a multa de ofício. Em relação ao agravamento, diz que não é a possibilidade de lançamento ou de ofício referente aos valores não comprovados o suficiente para não agravar a multa, não se exigindo, para sua majoração, que restasse comprovado o efetivo embaraço da fiscalização. Ou mesmo que não houvesse consequência específica para o descumprimento das intimações e que as informações e documentos apresentados auxiliassem ou não na realização do lançamento, bastando que se configure algumas situações objetivamente descritas no parágrafo 2º do artigo 44, 9.430. O agravamento da multa de ofício aplicando súmula 96, a falta de apresentação de livros, documentos de escrituração não justifica por si só o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros. Isso tivesse sido arbitrado, só que aqui não é o caso. Aqui a fiscalização realizou o lançamento com base na documentação que foi entregue. E isso, conforme decidido por essa turma, da qual eu já fazia parte, foi um dos motivos para afastar o agravamento, conforme o acórdão 9303.001.727, que diz: incabível aplicação da multa agravada por acusamento de embaraço, quando o contribuinte, apesar de fora do prazo, atende aos termos de estimação e ainda verifica-se que o fisco possuía em seu poder documentos que possibilitavam efetuar o lançamento. Eu coloco um relatório aqui do acórdão, na DRJ também. Então, eu transcreve na sequência a emenda do acórdão da Câmara Superior, que já trouxe, sendo que mantém o mesmo posicionamento a respeito. E juros sobre multa de ofício, aplicação 108. Então, à vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso especial interposto pela Fazenda para manter o juros sobre multa de ofício. Andrada.
Acompanho o relator, presidente. Doutora Tatiana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Eduardo. Só um minuto, presidente. Eu queria ver qual foi a informação que ficou faltando. Eu nem coloquei, acho que eu coloquei aqui todas as informações foram usadas para a constituição do auto. O que eu trouxe aqui também como observação, não sei se ajuda, doutor Luiz, assim, que foi comprovado nos autos que houve atendimento às intimações do fisco, ainda que parcialmente, e é descancelado o agravamento da multa de ofício. Esse foi a decisão, porque eles consideraram, inclusive, que daria para fazer com aquelas informações o lançamento, tá? Não sei se ajuda. Agora, não apresentou livro diário, nem razão, nem inventário, nem entrada. Não apresentou... Apresentaram cópia do livro de registro de saídas e centenas de notas fiscais. Só isso. Diário, razão, não. Escrituração e e-mail magnético também não. Na nota fiscal original, faltaram algumas notas fiscais. E não foi apresentado, não foi arbitrado? Foi mantido o lucro real? Foi isso? Cópia de registro de saída. Tá bom. Não foi arbitrado nesse caso. Não foi, né? Nesse caso não. Livro do ICMS, contrato social, tem alguns aí. Perfeito. Presidente, é o seguinte, essa matéria é uma matéria muito controversa, existem decisões conflitantes e eu não consigo ver uma lógica nas decisões conflitantes. Inclusive as súmulas me vinculam, eu sou obrigado, mas elas não têm lógica. A lógica para essa matéria é, coitado, já está lançado, não agrava. Essa é a única lógica que eu vejo. Do outro lado, eu tenho uma outra lógica. Olha, ele não foi educado comigo, vou agravar. Pelo amor de Deus, eu não consigo ver lógica em nenhuma das duas possibilidades. Eu já vi decisão nos dois sentidos. Para mim, o ponto que é fulcral no artigo 44 do agravamento é prestar esclarecimento. Essa é a palavra-chave para mim. Então, sempre que eu precisava de um esclarecimento com ele, que ele podia me dar, não deu, e eu precisei buscar em outro, agravo. Se eu não precisava daquele esclarecimento para votar, não agrava. Essa é a questão importante. Não é ser educado com o fiscal. A questão é dar o esclarecimento que ele precisava. Nesse caso, como ele não buscou informação com terceiros, eu não agravo. Se o fiscal tivesse que intimar terceiros para fazer o lançamento, eu agravo. Essa é a questão. O problema é que tem uma súmula em sentido contrário a esse meu entendimento, quando fala que depósito bancário não agrava. Pô, o cara não me dá o extrato, eu tenho que buscar no banco. E não agrava. Trato ele igual ao cara que deu o extrato? Não faz sentido, mas é súmula, eu sou obrigado. Fazendo essa ressalva, como esse não é o caso de súmula, eu olhei. Não precisou buscar informação com o terceiro, não agrava. Então, acompanho o relator pelas conclusões, porque esse é o meu entendimento. Doutor Garcia. O relator. Doutor Jorge. Com o relator, anuindo com as observações do doutor Luiz, um processo semelhante que eu julguei. Doutora Érica. Com o relator, presidente. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Então, foi por unanimidade de votos, deu-se provimento parcial ao recurso interposto pela Fazenda, somente para manter os juros sobre a multa de ofício. Doutor Luiz fez as conclusões, e doutor Jorge também, né? Doutor Luiz e doutor Jorge votaram pelas conclusões. Isso são 12h03, a gente vai fazer um intervalo, a gente volta com o item 11, às 14 horas. Perfeito.
Perfeito, doutor Rodrigo. Ok. Obrigada.